E aí galera, beleza? Clown na área e hoje um vídeo um tanto quanto diferente, uma análise de um jogo que eu acabei de ter no D4 e foi um jogo excepcional, de verdade. Foi uma vitória pra gente, aqui estão as estatísticas de KDA e a visão geral, que isso que é o importante. O jogo todo, o time inimigo manteve vantagem, com um máximo até de 9.581 de vantagem de ouro pro inimigo e foi caindo. E nesse pequeno pico de vantagem a gente finalizou o jogo. Eu queria mostrar essa partida porque é uma partida muito boa, dá pra se aprender muito com ela. E o fator principal assim dessa partida, na minha opinião, é o tilt. O tilt foi uma das coisas que eu acho que levou o nosso time pro fundo do poço, mas foi a calma que fez a gente voltar. É... Vamos dar uma acelerada aqui, então quando carregar eu volto. Bom, voltamos aqui. O jogo começa, não precisa muito agora prestar atenção, que não é uma coisa tão importante no momento. A gente tentou dar um invade. Isso, eu vou pôr em vez do... Aqui, ó. A gente começa a dar um invade. Esse é o primeiro erro que eu acho, porque a gente fez muita coisa errada. Aqui a Camille já ficou pra trás, o Rakan se separou do resto do time. Nessa hora de fechar, a Camille tava com a spell em cooldown, então ela não conseguia dar o stun. E essa play aqui foi boa, porque tirou o flash da Lux, que ajudou bastante a gente na bot lane. Aí a Camille deu over, e nessa play aqui, a Camille já tinha ficado um pouco tiltada. Ela já falou que tava tiltada e tal no chat. E por causa disso que ela ficou tiltada. Ela foi tentar dar B, mas estava chocando uma ward. Aí ela foi e deu E-flash no Lucian, não dava pra acompanhar porque a Sejuani não tinha upado tinha upado o E. Eu tinha upado o Q, não tinha como a gente acompanhar. E aqui ela vai dar B de novo e o Lucian continua parando o recal dela, o que atrasou muito ela na lane. Aí aqui, ó, vamos passar um pouquinho pra frente, que por enquanto não tem nada. Ela volta pra base, gasta TP. Nessa parte ela já falou no chat, eu tô tiltado e tal, bababá. Bom, e aí aqui ocorre o primeiro erro no bot. Aqui, ó. O Rakan foi pra cima dos caras, sendo que a gente tava levando pressão, porque eles pegaram o nível 2 antes. E aí ele tenta dar o W e eu chego perto pra ele dar o E. Só que ele levou o snare da Lux e não tinha o que fazer. Aí ele deu uma tiltada também, falou, você saiu de perto e tal. E aqui, se eu não me engano, o Echo é solado. Ó. Aí passa mais pra frente. Aí é mais kill pro time inimigo. Aí nesse momento, ó, já tava quase todo mundo lá com uma kill e nosso time só morrendo. O Echo já tava meio tiltado e tal. E aqui foi a primeira play que deu bom pra gente. Que foi essa play aqui. Não, foi a próxima. Pera aí, deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Bababá. Pronto. Aqui, ó. Essa play aqui. A Seju tava descendo pro bot, sinalizou. A gente continuou, mesmo levando dano. Ia dar bom, porque a Seju tava vindo. A Lux não tinha flash. O Lucian gastou flash heal nisso. A gente avançou a wave e foi rumo ao dragão. Ainda mais que era um dragão de fogo, era importante. A Vi não tinha como contestar também. A bot lane tava voltando. Foi isso a primeira play. Aqui a Camille aos 6 minutos morre de novo pro Zed. Aí esse jogo foi basicamente muitas kills, ó. Lucian solou a Sejuani, Zed pegou mais uma kill. Aí aqui o Zed leva first break. Aí aqui, essa parte aqui, que é onde a gente faz o segundo dragão. Deixar em vezes 2 mesmo. Ó, o Echo tá sendo preparado para levar um gank, morreu mais uma vez. E nesse momento de jogo, deixa eu dar um pause aqui. Nesse momento de jogo, o Zed já estava extremamente fidado. A Vi e o Talon estavam fortes. O Lucian nem tanto, porque a gente conseguiu pegar bastante vantagem na minha mão. E a Lux estava no mesmo nível do Lucian. No bot não tinha tanta diferença, mas nas outras lanes estava bastante. Já que Camille estava 1-4, com metade do farm do Zed. O Echo estava acompanhando o farm do Talon, mas estava 0-3. E a Sejuani estava com vantagem no farm. Então,
Nessa play aqui a Sejuani vai solar o Lucian. E a Vi começa o dragão aqui. Enquanto isso os caras continuam splitando. Eles se separaram, isso foi um erro deles. Porém dá bom pra eles, entre aspas. Eles vão conseguir matar eu e o Rakan. Porém a Sejuani rouba e mata a Vi. E assim a gente pega nosso segundo dragão. Aqui foi uma play boa nossa que rolou. Nesse momento de jogo, a Camille já tinha full desistido. O Echo já tava tiltado a um ponto que começou a falar umas merda. E aí nesse ponto eu falei, meu, não dá mais, eu tenho que ficar calmo, porque senão essa partida vai fuder todo mundo. Essa partida vai acabar. Então eu mutei todo mundo, deixei só a Sejuani e o Rakan que estavam mais ou menos. O Rakan era um pouco negativo também, mas de boa. A play, se eu não me engano, foi no bot, foi aqui no bot, ó. A Vi foi tentar dar invade sem a ajuda da bot lane deles. E a gente vai matar ela. 2 contra 1, a Vi ulta, gasta tudo, a gente mata. Sejuani vai descer agora pro bot com a gente, enquanto o Talon tá descendo também. Porém, mesmo com a mobilidade do Talon, ele não chega a tempo. E é essa play que acontece. Nessa hora eu tava com o spot do Talon, eu fiquei com medo, eu fui pra parede. E é isso que acontece. Sejuani dá um pouco de over aqui, porque poderia ter dado muita merda, tipo o Talon vindo, matado nós dois e depois indo matar ela. Porém, vamos acelerar aqui um pouquinho. A Sejuani, ó, dá altos dribles, consegue sair vivo, e aí o Rakan é pego fora de posição, explodido. Aí aqui mais torre nossa cai. E aqui é o terceiro dragão que a gente vai fazer, que se eu não me engano é de montanha, isso. Nesse momento os caras estavam extremamente fortes, dá pra ver pelos KDA deles, os itens feitos. E no nosso time só tinha eu e a Sejuani forte. Então nesse momento eu falei, a gente vai ter que fazer um 3v5. E pensei, Sejuani vai ter que tancar, Rakan vai ter que me dar peel e eu vou ter que dar dano. Esse é o nosso foco pra gente ganhar esse jogo. Continuando, a gente faz esse dragão bem suave. Eles não contestaram a maioria dos dragões, se eu não me engano nenhum dragão eles contestaram. E até aqui, ó, foi praticamente um stomp, que a gente tava sobrevivendo por meio de respiratórios, aparelhos respiratórios. Aqui, se eu não me engano, começa a splitar o bot, não. Aqui mais pra frente eles levam 2 inibidores, aqui. Nesse momento eles levaram os 2 inibidores e eles estavam chamando pra fazer barão. E aqui mais um dragão da montanha vivo. Acelerar um pouquinho. Eles começam a fazer o barão. E eu meio que fiquei encarregado de segurar as duas lanes, eu e a Camille. Porque assim a gente pegava o gold, ela conseguia voltar pro game e eu ficaria mais forte. Aí, a partir desse momento em que eles estavam tentando fazer, eles não conseguiram. Foi só os dois, foi burrice deles, era free baron deles. Nesse momento o Echo começa a splitar o bot, a partir desse minuto. E aí ele consegue trocar com o Zed e começar a pegar umas kills. Nesse momento o Zed começou, eu acho que a ficar tiltado. Ele tava mandando umas coisas no alto, tipo, perde calado, bababá, tududu. E aí, esse momento eu acho que foi quando começou a desandar. Que o Zed começou a ficar tiltado, ele começou a ir muito louco em todo mundo. Aí aqui, tem mais essa play, que dá super bem pra gente. A gente consegue praticamente voltar pro jogo nessa play também. A diferença de ouro começa a diminuir. E aqui a gente leva a nossa torre, que é o Echo que vai levar a torre do bot. A gente começa a pingar pra ir pro barão. Aí aqui acontecem umas coisas, o Echo começa a solar todo mundo na bot lane, ninguém conseguia parar o split dele. E aí teve essa luta aqui. Acelerar um pouquinho. Que foi praticamente a luta da primeira tentativa de Baron, que deu errado. Foi erro de posicionamento meu esse, a Vi usou o Q, o Talon explodiu. Porém, nesse momento, a Camille já tinha fechado, praticamente 2 itens.
né? Que ela tá com metade da Tiamat e metade do Punho Serrilhado, se não me engano. É o nome do item. É, Punho de Jaurim. E tava de Trinity, então já tava dando muito dano. A Sejuani tava extremamente tanque. E aí que começa a gente a virar o jogo a partir desse momento. A gente tava começando a ganhar as trocas e tal. Aí, acelera aqui que não tem muita coisa. Aí, desculpa. Aí nesse momento a gente dá a call de Baron. Tinha 2 mortos. A Vi se aparecesse a gente explodia. E aí nessa play a gente faz o Baron. Eles não conseguem contestar. A Camille ainda sola Lux e é free Baron. A gente sinaliza pra ir dragão, porém eles começam dragão, porque aí seria 3 de fogo, 2 de montanha. Acelerar aqui, eles fizeram. A gente full splitou mid, o Zed tava fora de posição, matamos o Zed. Vão pegar o Talon aqui. Eu pego o Lucian aqui com o Rakan e matam... Opa! E matam o Talon ali embaixo. Não, 1.5 não, deixa no 2. A gente vai acelerar aqui, torre de inibidor. A gente nesse ponto estava extremamente na vantagem, porque eles estavam fazendo a fila da morte, que é nasceu, vai e morre pra todo mundo. E nesse momento é o que a gente ganha. Eu gostaria só de citar uma coisa, antes de terminar, que foi problema de micro dos caras e de micro nosso. No começo todo mundo tava tiltado, começou a ficar impaciente, por assim dizer, e cometeu erros pequenos, que nem a Camille morreu bastante pro Zed, sendo que não necessariamente ela iria morrer, ela foi muito afoita, já que tava sem o flash no early. O Echo levou vários ganks, tava sem ward aqui nessa região do rio, e foram vários ganks iguais. A bot lane a gente começou com vantagem, depois meio que foi perdendo um pouquinho. Mas o principal erro deles e o nosso principal conquista nessa partida foi as lutas. A gente conseguiu encaixar as nossas lutas bem melhor do que as deles, já que a gente tava todo mundo junto, enquanto eles estavam sempre com 4, com 3, estavam espalhados. Foi o mesmo que ocorreu aqui no early, em que a gente se separou aqui, cada um foi para um lado e deu isso. Mas bom, acabou em vitória. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar algum conteúdo disso. Eu espero ter conseguido explicar bem tudo que eu queria. E o vídeo vai ficando por aqui mesmo hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Falou!